Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara eu peço para você curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, comentar o vídeo, no vídeo, né, evidentemente. Inscrever-se no canal, volto a pedir isso, porque eu noto que a maioria dos meus inscritos não assiste aos vídeos. Então você que está assistindo aos vídeos, se inscreva e se torne inscrito e quebre essa barreira que o algoritmo me coloca, sabe? Eu tenho aqui esse trabalhão todo de ver porcaria para ter do que comentar, né? E vejo também muita coisa boa. Bom, ajude o canal financeiramente se você tivesse interesse no Pix que se encontra na descrição. E vamos aí falar hoje de mais um anime da temporada de abril. Brilliant Healer's New Life in the Shadows. Um anime que também está na Crunchyroll. Tá dublado também. E eu não consegui passar de 2 episódios. Eu comecei a ver, talvez eu veja mais pra frente mais um pouco, para tentar ter uma opinião maior sobre o anime, mas eu não tô muito disposto, porque 2 episódios me fizeram procurar, já me fizeram sentir vontade de procurar um médico, né? Porque o anime o anime é uma porcaria, pelo menos assim, esses 2 primeiros episódios são uma porcaria. Pra variar, aquele anime de fantasia, uma fantasia que meio medieval, mas não é bem medieval. Os caras estão vestidos com uma roupa meio século XVIII para século XIX. Em alguns casos, outros estão usando umas roupas bem modernas, bem século XXI. Sabe, é um anime muito confuso. E ele se passa, obviamente, num mundo de fantasia, né, que obviamente não é o Japão. Né? Tem uma mistura, como eu disse, de monarquia, de ambientação do século XVIII para XIX com o mundo atual. Bom, o que é a premissa dessa porcaria? A premissa da porcaria é uma sociedade onde existe magia de cura, né? E existem também, além dos seres humanos, seres que seriam o povo fera de alguns animes, tal, animais antropomórficos, seres meio humanos, meio animais. Essas povo fera que tem alguns animes tem isso. Homens lagarto, mas não são. Eles são homens lagarto, mas eles são quase humanos mesmo. Eles têm uma aparência muito humana. Eles têm dentes serrilhados, umas escamas aparecendo, mas a cara é bem humana. E elfos, uns orques. Orc já é geralmente mais parecido com o ser humano que o homem lagarto, né? Evidentemente. E tem fantasmas que se vestem como japonesas de casas de entretenimento adulto, sabe? Aquele kimono decotado, aberto para mostrar as pernas. Pro Shed, né? Pro Shed gastar uma grana com ela, né? O Shed fica doido e tal, fala, pô, me dá bem. Shed não, né? O Beta também gasta dinheiro com esse tipo de mulher, não é só o Shed, não. O Shed geralmente consegue ter de graça. Mas E essa japonesa tá morta. E tem aquela coisa que japonês adora, de fazer orelha de cachorrinho, de gatinho. Que ela é meio lobo, meio pessoa. Não tanquei aqui. E tá dublado na Crunchyroll. A Crunchyroll comprou essa porcaria na baseada, provavelmente. Bate naquilo que eu acabei de falar no meu outro vídeo que eu gravei, que é esse negócio de ficar fazendo muito anime de light novel, sabe? Tem muita light novel de conteúdo muito duvidoso. Bom, o cara é um curandeiro que aprendeu magia de cura por conta própria. Lá nesse mundo, a magia de cura tem um lugar que seria medicina no nosso mundo. E obviamente, né? E tem um tratamento que é dado à medicina no nosso mundo. Tem conselhos de classe para mandar em quem pode ou não exercer a profissão. Tem faculdade, né? Uma coisa meio parecida com seria uma estatal, uma USP da magia de cura. E os caras trabalham numa espécie de hospital do reino. E esse cara não, esse cara aprendeu magia de cura, sabe como? E aí ele integrava um grupo de aventureiros. E esses aventureiros o chutaram a bunda dele. Falaram que não precisava de um cara obscuro que nem ele, porque eles queriam subir de nível e ficar andando com um sujeito que era um curandeiro sem licença, pegaria mal. E trataram o cara como um bosta. E ele tem uma atitude meio Goblin Slayer, sabe? Que é cara que não tem muita expressão. Mas o Goblin Slayer funciona, porque o Goblin Slayer é um cara de fato traumatizado por uma guerra. Ele tem uma. É meio paia a conversa do Goblin Slayer, né? Mas o Goblin Slayer é um cara voltado pra guerra. Ele fala pouco no ambiente da Light Novel, mangá e anime de Goblin Slayer, funciona.
E ele geralmente concorda e é uma pessoa assim que você não vê o rosto dele também, né? Ele não sabe expressar emoções, porque ele é uma pessoa sofrida. Esse cara é sofrido e tal, mas não ficou convincente, porque ele tá vestido que nem um cara assim, pô, tá ligado? Eu tô na quebrada aqui de Nova York, tá ligado, mano? Tá ligado? Tá uma coisa meio paulista, sabe? Uma coisa bandido paulista de Osasco, sabe? Ele tá vestido como um jovem de Osasco que anda de skate, tá? Eu ouvo Charlie Brown Jr. Aí, pô, um cara que mora na Grande São Paulo, ouve Charlie Brown Jr., é caucasiano, e paga aqui, pô, eu tô bandido, tá aí, ó, sabe? Ele tem uma vibe assim, ao mesmo tempo ele não é assim, porque ele não fala desse jeito, tá? Ele não, ele veste como se ele fosse desse tipo de gente, ele usa um moletom o tempo todo, pelo que eu reparei, e, e não deixa muito claro se o anime tá fazendo frio ou calor. Se bem que o cara tava vestido com roupa do século XVIII e as pessoas do século XVIII achavam que tava frio o ano inteiro, né? É, e ele fica com uma vibe assim de cara Sigma, meio estoico, sabe? Não é cativante a personalidade do cara. O personagem tem que ter um pouco de carisma. E jogam a interação toda em cima de um bando de mulher, de mulherzinha que não é bem mulher, né? Porque elas são meio animais, meio homem, meio mulheres, meio ser humano, meio animal. Não é povo fera que fala no Wrong Way Use Healing Magic que fala povo fera, tem uns outros termos. Eu, no Overlord também tem esses demi-humanos, que é o nome. Então, fica jogando tudo em cima delas, da fantasma, que não é especificado bem a espécie dela, mas parece que ela é humana mesmo. Ela é humana mesmo, ela tá vestida como uma japonesa, como eu já expliquei, e uma elfa. Essa elfa ele compra. Cara, o primeiro episódio já é assim, pedrada. Ele tá saindo de casa para trabalhar, a elfa é meio loli, aí ela fala que vai fazer comida para ele, vai fazer a janta para ele chegar para jantar. Aparecem essas idiotas, a mulher lagarto, a mulher lobo e a orc fêmea, e causam um maior prejuízo. Aí elas saem, buscam comida para fazer comida de novo, e nisso ele chega do trabalho. E tem um fantasma tal. Aí no segundo episódio que explica como é que é a história dele. Ele foi expulso desse grupo de aventureiros, e aí ele, com o dinheiro que eles deram para ele, jogaram uma moeda nele, tipo assim, toma aí seu lixo, cai fora, sabe? E vê se fica na sua, não fala nada não. Aí ele comprou essa moça, essa elfa. Ele tava vendo essa elfa sendo maltratada. Ele deu dinheiro pro cara, falou, liberte-a. E o cara roubava túmulo, o cara, mó bizarro, cara. O vestido de século XVIII. O cara parecia assim um nobre meio napoleônico. E roubava túmulos, né? Ele tá roubando túmulo do Napoleão, né? Aí a elfa tava doente, ele cura a elfa e eles vão pra uma casa abandonada procurar um lugar para viver e tal. Ele queria montar uma clínica para atender os favelados. Então dá a entender que é uma sociedade que tem um grau de modernidade mesmo. Eu tô vendo aqui uns posters, tem uma mulher que tem uma pistola. É uma pistola, tipo uma 9mm, sabe? E tá vestida com uma roupa meio metálica, meio... Não é metálica banda não, tá? É... Uma roupa meio com metal, com armadura, ela é loura, né? Tudo a ver, né, com o Japão, né? E o irmão da mulher lagarto e a mulher lagarto usam roupas de cara que mora na quebrada aí, tá maluco? Sabe? E eles moram na favela e tem jogo do bicho, sabe? Então, ele tá morando onde? Em Nilópolis? Como é que é esse negócio? São João do Meriti, São Gonçalo, Niterói, numa favela de Niterói? Não tá muito bem claro isso. Como tem homens lagarto, tô presumindo que esse anime se passa no que seria uma imitação de fantasia do Rio de Janeiro. Imagina o Rio de Janeiro, Brasil que não caiu a monarquia, aí ainda tem aqueles nobres. Nossa, o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança acabou de dizer que Vossa Majestade, o tio dele está muito assim, blá 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 blá. Aí vamos para a ópera. Aí sei que lá tá aquela coisa bem imitação, bem caricata de nobreza, e ao mesmo tempo os caras já estão bem modernos, estão na quebrada aí, ó, tô fumando um aqui, sabe? E
como tem aquele clima meio de monarquia, talvez o pessoal acha que se a monarquia tinha sido até hoje no Brasil, o Brasil seria a França em termos de clima, né? Teria um pouco mais de frio. Mas ao mesmo tempo teria o pântano para ter os lagartos, né? Que o Brasil tem muito lagarto. Então é assim, essa clínica deve ser em São Gonçalo. Ou em Belford Roxo, Duque de Caxias, ou Nilópolis, alguma porcaria assim. Porque tem jogo do bicho. Tem jogo do bicho, literalmente tem jogo do bicho. E essa turma desses povo fera, desses demi-humanos, explora o jogo do bicho. Então é a milícia. É a milícia. Literalmente. Sabe? É um troço muito sinistro, mas é paia, porque assim, os caras trocam tiro com arma mágica, né? Ele cura o cara lagarto lá, que tomou um tiro de uma arma mágica. Aí a irmã dele também tomou o tiro da arma mágica, ele vai lá, cura a mulher, corta o braço, ela regenera o braço dela. E começa. E ele assim, ele é mó paioso, sabe? Os caras falam, pô, eu nunca vi um curandeiro que faz o que você faz. É sério? Nenhum curandeiro faz? Eu achava que todo curandeiro podia fazer o que eu faço. Oh, é mesmo? Really? Sabe? É muito ruim. É muito ruim. Sabe, é triste você ver um negócio desse. Porque o diálogo fica Yu Yu Hakusho. Sabe? Eu sei que tocar nesse assunto é um assunto sensível, porque o Yu Hakusho, One Piece, é igual a vaca na Índia. Você fala disso aí. Falar mal de Naruto, todo mundo aceita, né? Nego fala que fã de Naruto é fanático, é gado, é tipo bolsonarismo, já repararam isso? É cheio de gente que fala mal do Bolsonaro, mas todo mundo acha que o Bolsonaro é um Mussolini, né? O Yu Hakusho e o One Piece é o Lula e o Brizola dos animes. Você não pode falar mal daquilo. Não pode falar que o Yu Hakusho tem uma história ruim, que o Yu Hakusho tem um diálogo muito ruim, que meu dublado o diálogo é péssimo. Você não pode falar isso, não. Fullmetal também você não pode ousar falar mal de Fullmetal, falar que o final da história parece que passa em uma semana só, né? E não faz o menor sentido aquilo. Os caras fizeram e aconteceram. E ao mesmo tempo os caras sem celular conseguiam comunicar um com o outro, uma coisa que não faz o menor sentido. E arquitetar todo um plano tal para dar um golpe de Estado. Deve ser o golpe, né, que está sendo julgado na Suprema Corte. Não deve ser esse golpe do Fullmetal. Bom, mas você não pode falar mal, porque é as três vacas sagradas do Brasil, né? Fullmetal, One Piece e o Hakusho. Essa legião de otakus que tem aqui no Brasil que trata isso como se fosse vaca na Índia. Agora, Naruto você pode tampar pedra. Pode tampar pedra. Mas voltando a esse anime tem diálogos de Yu Hakusho, que são muito ruins. Diálogo ruim é um troço assim que é broxante de ver no anime. Porque você fica vendo aqui, não, mas só vejo anime pra ter porrada. Então vai ver o UFC, cara. Se você caçar anime pra ver só porrada, vai ver o UFC, que é mais negócio. Vai ver o filme do Clint Eastwood, que é tiroteio. Se você quer ver uma ação só, vai ver Steven Seagal. Se você não liga pra diálogo, pra coisa fazer sentido, pra história ser boa, vai ver o filme do Steven Seagal. Eu, quando eu quero rir e ver porrada ao mesmo tempo, eu vejo o filme do Steven Seagal. Que eu acho mó divertido aquilo, mó engraçado aquilo, que ele é um péssimo ator e sai dando porrada nos outros. Ele tá insatisfeito com a vida porque ele é um péssimo ator e sai distribuindo soco na cara dos outros aí. E ao mesmo tempo é simpático ao Putin, né? Mó comédia o Steven Seagal. Mas o anime é muito ruim. Sabe? 2 episódios foram terríveis de ver. E esses harém chato. Cara, por que não pode ter uma personagem que é monogâmico? Tá, primeiro que a Elfa tem cara muito de criança, né? Mas vamos botar que ela fosse uma adolescente já. E ele é um jovem, ele tem cara de ter uns 18 anos. Ela tem uns 15, 16. Isso em nenhuma sociedade está sendo mal visto. Bom, está sendo mal visto no Ocidente, sim, mas no Ocidente está sendo tudo mal visto, né? Mas no Japão ainda não é mal visto, pelo que eu sei. Não precisa botar os dois fazendo nada, não. Não precisa botar os dois tendo atos conjugais, não. Não precisa disso. Bota que os dois são namorados. Mas ele é um pouco mais velho que ela, que tá aí daí. A maioria dos casais são assim. E bota lá os dois, são um casal. E vai evoluindo a história, mostra que os dois são um casal já, consolidado e tal. E as outras mulheres têm parceiro tal. Só aparece a mulher, mas eu preciso desenhar uma mulher gostosa.
Desenha, cara. Não tem problema desenhar mulher gostosa. Não tem problema nenhum com isso. Que existe mulher boazuda na vida real. Isso é um fato da vida real. Agora, fazer esses pseudo-harém idiota, sabe? Isso é muito chato. Isso tá batido. Isso é falta de criatividade já. Primeiro, que ninguém atrai tanta mulher assim se não for... Ele não tem carro, tá? Ele não tem carro. Ele mora numa casa abandonada. Ele mora num buraco. Ele não é o traficante da favela. Ele não é o Marcinho da favela. Ele não é o chefe da milícia lá, do bicho lá que eles exploram. Não é. Então como é que ele tá atraindo tanta mulher assim? Mas ele é médico. Ele é um médico fudido. Ele é um curandeiro. Se ele fosse um médico, ele teria um carro também. Aí faria sentido ter tanta mulher querendo dar pra ele. Cara, é muito ruim. Esse anime foi muito ruim. 2 episódios, assim, foi sofrível de ver. Eu não consegui ver mais. Não consegui ver mais. Então, tá aí minha análise. Fiquem com Deus. Até a próxima. Manda aí o adicional de salubridade, tá, gente? Por eu ter assistido esse troço. Fiquem com Deus. Até a próxima.